Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me chamo Leânia, faço parte da Célula Digital da IEJM, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente e a sua casa. E nós vamos falar que nós estamos nessa campanha de intervenção e prosperidade. E a nossa base bíblica de hoje é Esther, capítulo 5, versículos 2 e 3. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Sabemos que rainha Esther, né? Deus colocou ela como rainha no lugar de Vasti. Não apenas colocou ela como rainha, mas tinha um propósito dela estar lá. E para nós termos intervenção e prosperidade da parte de Deus, primeiro nós precisamos ter fidelidade. Né? Fidelidade é você estar em um lugar, mesmo que contrário à sua conduta, mas estando firme no chamado que Deus te delegou. É você estar em um lugar, mesmo que contrário à sua conduta, mesmo que contrário à sua fé, mas você está firme no chamado que Deus te delegou. Foi assim com Esther. Ela estava numa terra, né? Estava no meio de um povo que não era o povo dela. O Senhor chamou ela, levantou ela, no meio de um povo que não era dela, porque havia um propósito ali. Fidelidade mostra o quê? Mostra a constância nos compromissos assumidos. Demonstra zelo, respeito por alguém ou lealdade. Então Esther tinha isso. Tinha esse zelo, essa lealdade, esse respeito para com Deus que ela servia. Ela tinha essa conduta de compromisso com o Senhor. E você se mantém fiel quando ninguém está vendo? É uma pergunta. Você e eu, nós nos mantemos fiéis quando ninguém está nos vendo? Será que nós nos mantemos fiéis, né, com os colegas de trabalho? Naquelas conversas, nas rodinhas? Nós somos fiéis ali ao Deus que nós servimos, aos mandamentos dele? Só pode ser fiel aquele que teme ao Senhor, porque o temor ao Senhor nos faz sermos fiéis. O temor a Ele. O temor é amar a Deus. Amar Ele acima de qualquer coisa. O temor faz você amar o Senhor acima das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Porque nós temos desejos, nós somos humanos, nós somos falhos. Mas o temor ao Senhor te leva a falar não ao pecado. Te leva a falar não por uma traição. Te leva a falar não no meio de um círculo de fofoca. Te leva a falar não. Se você tiver que perder a sua fidelidade ao Senhor, se você tiver que comprometer a tua fidelidade ao Senhor, você fala não, eu não posso seguir com isso. Pois ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo tudo. Mesmo que ninguém esteja vendo, o Senhor está nos vendo aonde nós estamos. E que o temor ao Senhor habite em nós ricamente, que nós venhamos temer ao Senhor onde nós estivermos. Esther teve o temor, guardou o temor com ela, na fidelidade com o Senhor mesmo, no meio de um povo estranho, de más condutas, povo que adorava outros deuses.
ela se manteve fiel a esse Deus. Segundo, posicionamentos que atraem a bênção de Deus. Se mantenha em obediência a Deus e Ele te dará favor diante dos homens. Lugares e bênçãos que recebemos é o favor de Deus sobre nós. É a graça, a misericórdia de todos os dias. É a misericórdia do Senhor, né? Aqui nem aqui. Se mantenha em obediência a Deus e Ele te dará favor diante dos homens. Esther se manteve na posição dela. Quando ela entendeu que Deus chamou ela para aquele momento, ela se manteve posicionada. Ela se manteve firme, ela se manteve fiel. Ela se manteve ali, mesmo sabendo, mesmo ela sabendo que ela poderia morrer, porque naquele tempo ninguém poderia chegar na presença do rei sem ser chamado. Nem mesmo a rainha poderia chegar diante do rei sem ele ter chamado ela. Era sentença de morte. Mas quando Esther entendeu o propósito que ela tinha, que Deus colocou ela ali, que houve sim, tinha um propósito, né? Que mesmo que se ela por acaso não lutasse, Deus ia levantar outro. Mas ela e a casa dela ia perecer, então ela entendeu e se posicionou, se manteve fiel, se posicionou diante do Senhor, e fiel é o Senhor em todo o tempo, e Deus acelera o crescimento de quem serve. E Esther serviu. Esther entendeu e serviu ao Senhor e serviu ao povo. Ela orou, jejuou, ela se colocou na brecha, mesmo que isso fosse custar a vida dela. Ela entendeu o propósito. E sabendo que o Senhor iria livrar ela. Mas se por acaso o Senhor não livrasse, ela não poderia dizer que ela tinha retrocedido e teria falhado no chamado dela. Não. E porque Esther se levantou, se posicionou. Ela se posicionou, ela atraiu a bênção de Deus. Esther, quando se posicionou em se colocar para orar e jejuar pelo povo, ela atraiu a bênção de Deus. E Deus liberou favor diante do rei, diante dos homens. É isso que acontece na sua e na minha vida, quando nós se posicionamos diante de Deus, crendo que só através dele nós teremos um milagre, que só ele pode mudar toda e qualquer sentença na nossa vida. Deus move céus e terra, Deus dá favor, dá graça para nós diante dos homens. E foi isso que Deus fez para a rainha Esther. Ela achou graça aos olhos do rei. E através disso o povo foi liberto, o povo não morreu. Que havia um decreto que todos iriam morrer, ela se levantou. E nem ela e nem a casa dela pereceu, nem ela. E Deus trouxe o livramento tanto para a rainha Esther como para todo o povo judeu. Houve um livramento por causa de um posicionamento, fidelidade com o Senhor. O próprio Jesus serviu. Jesus serviu curando, libertando, alimentando as multidões. Jesus, né? Ele mostrou o qual é importante a gente servir ao Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando humildade, que aquele que quiser ser o grande no reino, seja aquele que sirva mais. Jesus serviu tanto a ponto dele ter se entregado na cruz por mim e por você. Jesus pagou um outro preço para que hoje eu e você possamos estar aqui falando e ouvindo das maravilhas desse grande Deus. Jesus pagou um outro preço. Jesus foi um servo fiel, não retrocedeu, não olhou para trás, ele seguiu, ele cumpriu o chamado e o propósito. Sempre posicionado no que Deus chamou ele, fiel em todo o tempo. Justo e verdadeiro é o Senhor, na tua e na minha vida. E no Salmo 126, versículos 5 e 6 vai nos dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Rainha Esther se posicionou e ela semeou com lábios, mas ela voltou com alegria, trazendo a resposta, trazendo o livramento de Deus. Jesus se entregou e hoje nós somos colheita desse sacrifício que Jesus fez. Nós somos a colheita que Jesus colhe todos os dias quando cada um aceita Jesus, quando cada um entrega a sua vida para Jesus. Jesus está colhendo os frutos do penoso trabalho dele, pelo sacrifício dele, por ele ter servido, se entregado totalmente, por ele ter se negado a si mesmo para cumprir a vontade do Pai, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância, para que ninguém venha perecer, porque a palavra do Senhor fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus está que se arrependa e viva. O prazer de Deus está que cada um se arrependa e viva. Para que se arrependa e viva, então, entregue a sua vida para Jesus, busque Jesus, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a situação que você está vivendo hoje. Creia, somente creia. E entregue a direção da sua vida nas mãos desse Deus que pode mudar todo e qualquer decreto. Deus mudou o decreto que estava contra a vida de Esther e todo o povo judeu. Ele pode mudar tua sentença, assim como Deus mudou muitas vezes sentenças na minha vida. Ele pode mudar a sua. Creia nesse Deus. Amém? Eu quero te deixar uns recadinhos. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8, nós temos oração no templo, no piso superior da igreja, com o apóstolo José Iracete, e é transmitido pelo canal dele, pelo YouTube, e é tudo junto, @apóstolo José Iracete. Amém? É de segunda a sexta-feira. Sábado nós vamos ter Nação Jovem, às 18 horas. E você é mais que especial a ser convidado, a estar presente, amém? Domingo, às 9 da manhã, domingo, nós teremos a grande Santa Ceia do Senhor, amém? O profeta Vinícius estará pregando, o culto começa às 9 da manhã presencialmente, online a partir das 9h30, pelo canal do profeta Vinícius Iracete, amém? E a partir do dia 17 de agosto, teremos culto domingo à noite. Sim, teremos. A partir do dia 17 de agosto, teremos o nosso primeiro culto de domingo à noite, que vai começar às 6h30 da tarde, às 18h30. Então, a partir de agosto, teremos 2 cultos no domingo também, bênção de Deus. E nas terças-feiras também já começou culto. Terças-feiras também temos. Toda terça tem culto às 20 horas, amém? Então, se caso você não possa ir presencialmente, assista online. Pelo YouTube é tudo junto, @IEJN Alphaville. E pelo Instagram, para você acompanhar mais de pertinho o que o Senhor tem feito, é @IEJN.alphavillesp. Amém? Se inscreva, né? Visite lá, veja, assista, se encha do que esse Deus grandioso e poderoso tem feito pela sua vida e pela minha vida e pela vida de milhares de pessoas. Amém? E também se por acaso você não colocou, coloque seu pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando agora e vamos entrar em concordância. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, gratidão. Gratidão porque o Senhor é a nossa força de todos os dias. Gratidão, Senhor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, Pai. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. É por isso, Senhor, que eu estou aqui falando desse Deus maravilhoso. Senhor, nada é referente a mim, mas tudo é referente ao Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite cada pedido de oração, que o Senhor visite essa vida que está assistindo ou que irá assistir depois, Pai, essa live. Eu te peço que o Teu Espírito Santo visite ela com poder, com graça. Que o Teu Espírito Santo convença ela, Pai,
dos seus planos, dos seus projetos que o Senhor tem. Que o Senhor é um Deus que muda os decretos, que não importa o que o homem falou, Pai, a última palavra vem do Senhor. E que ela creia que o Senhor pode socorrer ela nesse momento difícil. Que o Senhor pode fazer tudo novo. Que o Senhor pode, Pai, mudar o casamento dela, transformar o casamento dela. E que o Senhor pode libertar e transformar o filho, a filha, Senhor, que se afastou ou está perdido. O Senhor é um Deus que resgata, o Senhor é um Deus que transforma. Que não importa, Pai, onde estiver essa pessoa, Pai. Se ela está, Pai, num lamaçal perdido, Pai, não importa. O teu braço forte alcança cada um, Pai. Não importa, Senhor, se está habitando nas trevas, o Senhor habita na luz, Pai. E o Senhor conhece todos. Então, Pai, com o teu braço forte, visite essa vida, Senhor, e traga ela de volta, Pai, a andar com o Senhor. Com o teu braço forte, resgate, Senhor, essas vidas que se afastaram por algum motivo da tua presença, Pai. Que o teu braço forte, Pai, seja a força que ela precisa de todos os dias. Renova a força, renova o ânimo, renova a coragem, Senhor, aumenta a fé, a sabedoria, Pai, o conhecimento e a inteligência, Pai. Visita a mente, o coração